Graça e paz, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui nesse dia, revendo pastores Ná, Cláudia, Nicolas, Caleb, a Ana B. Estamos juntos nesse finalzinho de férias, estou retornando de férias e fazendo um casamento aqui em Maringá. Que bom ver a Roger e a Jéssica, graças a Deus que a filhinha deles, né, é a cara da Jéssica, né? Deus é bom. E alguns irmãos e irmãs que eu ainda lembro, né, do rosto de alguns irmãos e irmãs, ainda quando eu estava aqui em Maringá, vim algumas vezes aqui em Marialva. Quero convidar os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias junto comigo num texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler até o versículo 8. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 8. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não queremos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como diz as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber, e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Abra sua Bíblia também comigo, em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Nós já oramos para essa palavra. Eu queria pensar com vocês nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que muito mais do que na presença do pastor, na presença de uns dos outros, nós estamos aqui na presença de Deus. E num culto como esse, a minha vida foi transformada. Eu lembro muito desse tempo de crescimento, de transformação na minha vida, que aconteceu num culto exatamente como esse. Não muitas pessoas no culto, mas que Deus foi falando comigo, e Deus foi me chamando para a obra dele, para o trabalho dele. Hoje eu sirvo a Deus integralmente junto com a minha família, na obra do Senhor. E eu quero pensar hoje, para que Deus tem chamado você? Para que Deus tem chamado eu? Para que Deus tem colocado a gente neste lugar,
na família onde nós estamos, na igreja onde nós estamos, e mais do que isso, para que Deus tem nos chamado na obra dele. Porque a obra do Senhor, ela é muito maior que uma denominação, não é verdade? A obra do Senhor, ela é muito maior do que nós estarmos num culto, nós irmos e voltarmos da igreja. A obra do Senhor, na verdade, ela está muito vinculada à questão da salvação do ser humano. Não é? A obra do Senhor está vinculada claramente de Gênesis a Apocalipse, naquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Na verdade, se nós pudéssemos trazer uma frase para definir toda a Bíblia, alguns autores, especialmente John Stott, ele escreve assim, se nós pudéssemos falar uma frase do que a Bíblia fala a respeito da nossa vida, é assim, como é que Deus intervém na minha vida, na minha história? Como é que Deus intervém na história da minha família? E como é que Deus intervém na história de um povo, de uma nação? Como é que Deus intervém na história do ser humano? Como é que Deus intervém na sua história? Você reconhece Deus e a intervenção de Deus na sua história? Na verdade, a Bíblia fala que nós nascemos em pecado. Nascemos ou não nascemos? Romanos 3,23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e todos pecaram, e nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. A pandemia está aí para assustar muita gente. No dia 1º agora de janeiro, eu fiz um velório lá em Curitiba. Nós temos um casal de zeladores na igreja, e eles me ligaram, dizendo que o filho deles tinha ido, junto com uns amigos, vizinhos, passaram um dia numa chácara, a piscina, e perto da chácara tinha um rio, e eles ficaram até 3 horas da tarde na chácara, e, vamos pescar. Os homens falaram assim, vamos pescar, já está meio chato o dia, já fizemos o que tínhamos que fazer aqui, já conversamos, comemos e tal, vamos pescar. E foram pescar. Um menino de 23 anos, pegou a ponta de uma rede para estender no rio, que não era muito largo, e ele pisou num poço, e não voltou mais. 23 anos. Morreu a menos de 100 metros do pai e da mãe, e aquela foi uma tragédia terrível, né? E aí fomos nós lá, e ligaram, daí os bombeiros vieram, tiraram o corpo, e depois fomos fazer o reconhecimento, junto com o pai dele, do corpo, enterrar um filho de 23 anos, que estava começando a ouvir a palavra, né? Naquele dia, nessas coisas que só Deus está lá no céu, nós vamos saber. Naquele dia, aquele rapaz que estava saindo das drogas de um tempo, e a gente estava trabalhando com ele por algumas conversas que estávamos tendo, alguns irmãos estavam tendo com ele, algumas visitas que tínhamos feito no mês de dezembro para a família deles. Naquele dia, aquele rapaz falou assim, hoje eu não vou usar droga e hoje eu não vou beber. Foi no dia que ele morreu. E aí fomos fazer o velório daquele rapaz. Estando na casa do pai e da mãe, familiares chegando, um vizinho que nos ajudou lá também na papelada do velório, e ele falou assim para nós, falou para mim, pastor, preciso que o senhor me ajude numa visita. E eu falei assim, pode falar. Então, o rapaz morreu dia 1º, no dia 1º eu fiz um propósito com Deus nesse ano. Eu falei, Deus, eu quero que o senhor me leve neste ano, há um propósito maior ainda das coisas que eu já tenho feito na tua obra. Eu quero nesse ano, Deus, trabalhar com coisas que ninguém mais quer trabalhar, com coisas e pessoas que ninguém mais quer trabalhar, que ninguém quer fazer, ninguém quer mexer. E é duro fazer essas orações porque Deus está ouvindo, né? Está perigoso orar, Deus está respondendo, né, gente? Então cuidado com o que você ora. Eu falei, eu e a minha boca grande, eu e minha esposa falamos isso, né? Então eu estava naquele velório, eu falei, bom, estou fazendo um velório, né? Dessa magnitude, dessa tristeza, pais enterrando seus filhos, essa situação, mas no velório, conversando com um rapaz que eu nunca vi na minha vida, chegou ali para ajudar, conversando, sobre a papelada e tal, de ML e tudo que precisava fazer, se propondo para ajudar, e ele falou assim, pastor, eu preciso da ajuda do senhor. Que bom ver o senhor, o pastor da igreja aqui ajudando essa família, mas eu preciso de uma ajuda para o senhor com uma situação um pouco mais grave. Eu falei, eu tenho uma menina que mora aqui na frente, que morava aqui na frente, para ver, são 4 casas num terreno só. Morava ela e o pai, ela, o pai e a mãe, ela é filha única, o vô e a avó, né, numa casinha, duas tias nas casas seguintes, num terreno só.
E ela falou, e essa menina, no começo de dezembro, ela queria porque queria ir para uma balada. Queria porque queria ir para uma balada. Fez 18 anos, falou assim, pai, mãe, eu quero ir para uma balada, quero ir para uma balada, meus amigos estão me chamando, eu não saí esse ano, estou presa em casa esse ano, eu quero ir para uma balada. E a menina foi para uma balada. Né? Os pais não deixaram, mas ela saiu escondida à noite e ela foi para uma balada. Passou 2 dias depois da balada, ela passou mal e ela foi para o hospital e quase morreu, ficou entubada há 22 dias. Né, de Covid. Só que nesse tempo, pai, mãe, vovó, tia, 2 tias e uma prima, se eu não me engano, pegaram Covid e todos morreram. Todos morreram. No intervalo que essa menina estava no hospital, em 22 dias, ela perdeu o pai, a mãe, o vô, a avó, 2 tias e uma prima que tinha síndrome de Down. Ela perdeu 7 pessoas na família. Naquelas 4 casas que tinha ali, 2 casas ficaram vazias, ficou ela e mais 2 primas, agora morando naquele lugar. E eu falei assim, e essa menina, então, quando saiu do hospital, quando chegou em casa, né, ela conseguiu se recuperar. Quando ela chegou em casa, ela ouviu a notícia. Como é que ficou ela? Ela falou assim, eu passei Covid para todo mundo. E aí, a família, as primas dela falaram, né? Você passou, foi você que passou o Covid. Você foi naquela balada e agora você voltou para sua casa e você fez isso. E a menina teve um surto psicótico, está numa casa, numa clínica psiquiátrica. Cheguei, né, na semana passada, então, fazendo velório lá, o rapaz falou, esse pastor precisa fazer uma visita, você consegue fazer uma visita para ela na clínica psiquiátrica? Eu falei, claro que consigo. Fiz 2 visitas para ela antes de sair de férias, dia 10, e agora, na semana passada, quando passei em Curitiba, fui visitar a menina. Eu orei para a menina, junto com uma pessoal da igreja, deixei 2 bolsas de intercessão para orar com a menina. Ontem fiquei sabendo da notícia que a menina está em casa, e está desesperada por Deus. E ela falou assim, a oração daquele pessoal daquela igreja me ajudou eu vencer o meu trauma, a minha dor e a minha culpa por ter levado toda a minha família a ficar doente e morrer. Ela falou, Deus tem um propósito disso? Ela falou, pastor, Deus tem um propósito nisso? Eu falei, não sei qual é o propósito de Deus nessa situação. Deus tem prazer na morte, Deus tem prazer na dor, Deus tem prazer no sofrimento, Deus tem prazer nessas coisas. Né? Qual é o propósito de Deus com toda essa pandemia? Qual é o propósito de Deus em deixar que o povo de Israel ficasse escravo no Egito? Por que o povo de Israel ficou escravo no Egito, irmãos e irmãs? Quantas vezes Deus falou para eles sobre os pecados que eles estavam cometendo? Quantas vezes Deus falou para eles que as coisas que eles estavam fazendo não agradavam o Senhor? Quantas vezes Deus fala para mim e para você de coisas que não se agradam na minha vida, na sua vida? E o quanto nós mudamos, o quanto nós... né? Deixamos para trás as coisas que não são de Deus e buscamos as coisas que nos levam para o alto. A Bíblia fala que a nossa conversão, né, é assim, ó, aquele que mentia não menta mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultere mais. Então nós vamos deixando para trás tudo aquilo que não é de Deus. Por quê? Porque nós conhecemos uma nova vida em Cristo. E a nova vida em Cristo traz um novo estado de viver, uma nova forma de viver a vida com Deus. Nós enxergamos, e pela graça de Deus, não é por mérito, não é por força, mas é pela graça de Deus, nós vamos entendendo o quê? A salvação em Cristo Jesus. Essa salvação em Cristo Jesus traz para nós uma nova dimensão espiritual, uma nova forma de viver e de olhar para a vida em todos os sentidos. Paulo está aqui, né, falando aos corintianos. Uma coisa que, de quando em quando, a gente esquece. O que Paulo está falando aqui no texto? Ele fala assim, irmãos, eu estou aqui para lembrar vocês de uma coisa. Vocês lembram do povo do Egito? Vocês lembram do povo do Egito? Eles foram libertos. Foram libertos. Paulo não está falando por que eles foram presos. Paulo está falando da libertação. Vocês lembram que eles foram libertos? Como é que eles foram libertos? Depois de 400 anos, lá no Egito, depois de 400 anos de escravidão, Deus trouxe Moisés como libertador, trouxe sinais, trouxe milagres, né? Além das pragas, depois o Mar Vermelho aberto, e agora no deserto, né? Uma nuvem para cobrir ele do calor intenso durante o dia, um fogo, né, para livrar ele dos animais e do frio desesperador durante a noite, maná do céu. E ele falou assim, aquele povo, tendo milagres e milagres e milagres na vida deles todos os dias. A Bíblia fala assim, Deus não se agradou de muitos deles. Deus não se agradou de muitos deles. O
que aconteceu com muitos deles? Muitos deles morreram no deserto. Só no pecado de imoralidade sexual, 23 mil morreram num só dia. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Acabamos de ler. Qual é o segredo, pastor? Como é que eu vou vencer essas coisas? Qual é o segredo que Deus tem trazido para nós como povo de Deus? Hã? O que eu penso, irmãos e irmãs, para a nossa geração, para nós nesse tempo, para nós que somos esse povo que já saiu do Egito, que nós que já saímos dessa escravidão do pecado, nós que já não somos mais presos do pecado. A Bíblia fala que aquele que tem o Espírito de Deus, esse tem liberdade, e o texto está falando ali, não é que liberdade para a gente fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Essa liberdade que a palavra de Deus está falando, está dizendo assim, Deus está falando assim, ó, você tem liberdade para viver em Deus, sem estar preso e vinculado no pecado. Porque eu não sei se você já ouviu o testemunho, e nós cuidamos, agora eu estou lá na igreja metodista do Bacaxeri, e recebi de herança lá para trabalhar com Manaim. Quem conhece Manaim? Conhece Manaim, né? Roger conhece Manaim, o pessoal que conhece Manaim. Manaim é uma casa terapêutica que trabalha com pessoas em estado de drogadição. Se a gente passar lá, eu falo que eu vou 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. No ano passado teve mês que eu fui 4 vezes por mês, quase uma vez por semana lá no Manaim, pela situação que estava aquele lugar. Mas aquele lugar é o lugar que ao mesmo tempo me deprime e ao mesmo lugar, às vezes é o mesmo lugar que me levanta. Porque quando eu chego naquele lugar e vejo aqueles homens no estado que eles chegam lá, no estado que eles estão lá, e as histórias de cada um deles lá, eu falo assim, para alguns dali parece que não tem mais solução. Na verdade, o Manaim, para muitos deles, é o último recurso, a última coisa que eles querem, né? Alguns deles estão obrigados, porque eles vão para uma casa de recuperação para tentar, né, viver uma vida que eles não conseguiram viver lá fora. Ficam lá 9 meses, longe da família, longe de tudo, num tratamento intensivo, conhecendo a palavra de Deus, para se livrarem desse estado de drogadição. Muitas pessoas não gostam disso. Eu tinha uma época que eu tinha um pouco de preconceito com relação a isso, né? Até que eu tive amigos próximos. Eu nunca tive ninguém da minha família, só meu pai que foi alcoólatra, mas graças a Deus se libertou, né, se convertendo. Mas eu tive amigos que precisaram de casa de recuperação. Se você já teve uma pessoa na sua família em estado de drogadição, meu irmão, minha irmã, você sabe o que eu estou falando. Tem horas que a vida fica insuportável. Insuportável. A família se torna um lugar insuportável, né? A presença dessa pessoa na família torna as coisas muito, muito, muito complicadas. Por qualquer tipo de drogas que essas pessoas usem, seja álcool, seja qualquer outro tipo de drogas que as pessoas usem. E quando as pessoas chegam lá no Manaim, as pessoas chegam sem respeito por si mesmas, elas não conseguem respeitar a si mesmas, já se entregaram completamente a esse estado, esse estilo de vida de drogados, né? De pessoas que deixam a droga tomar conta da vida delas. Muitos deles já vêm da rua. Nós estamos com 17 pessoas lá, nesse momento lá, que vieram das ruas, que nós tiramos das ruas. Nós, no ano passado, chegamos a ter 14 pessoas, 16 pessoas lá, por causa da situação da casa. Hoje nós estamos com 55 pessoas, 55 homens lá, não é? E Deus fez algo tremendo naquele lugar. Mas eu falo, esse estado de vida dessas pessoas, há uma transformação. E quando eu olho para aqueles homens lá, eu falo assim, meu Deus, alguns desses homens aqui estavam destinados a morrer, literalmente. Muitos deles estão lá com tornozeleira, porque já tem passagem, estavam presos, e aí na justiça conseguimos, né, alguns deles até ajudamos lá, para poder tirar lá do cárcere, para colocar na casa de recuperação, porque nós acreditamos que Deus pode transformar a vida daqueles homens. Alguns casos, irmãos, desafiam a nossa fé, Vários momentos eu olhei para as situações da que eu falava assim, né? Esse cara aqui não vai durar uma semana, esse cara não vai durar 2 semanas. E temos muitas situações de pessoas que desistem. Mas temos hoje dos maiores porcentagens de recuperação. Nos últimos 6 anos, nós temos um índice de 43% de pessoas recuperadas, que voltaram para suas casas. A média nacional não chega hoje a 13%. A 13%. Hoje, nesse ano, no começo desse ano, nós recebemos uma
o Senaprev, que é um órgão do governo que trabalha dentro dessas casas terapêuticas. Ele avalia várias casas terapêuticas onde eles ajudam, e eles avaliam todas as casas de recuperação, no meio de 1.800 e poucas casas de recuperação do Brasil, casas terapêuticas do Brasil. Nós estávamos há 3 anos atrás, 2 anos atrás, entre as 10 últimas, em pior avaliação. Ninguém queria falar, por causa do estado que estava na nossa casa de recuperação. Nós temos uma volta tão grande, que esse ano nós estamos entre as 10 melhores casas de recuperação do Brasil. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque nós acreditamos que nós não podemos parar no meio do caminho. Eu e você já aceitamos Jesus. Nós estamos indo para onde? Nós estamos indo para a Terra Prometida. Nós estamos ainda no caminho. Né? No caminho que Deus tem para nós, no trabalho da nossa igreja, no propósito da gente com o nosso serviço de ganhar vidas para Jesus, de cuidarmos da nossa família, de termos nossos filhos que sirvam ao Senhor, quem é pai aí, né? De podermos ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Nós temos todo o chamado de Deus para a nossa vida, para que as pessoas que Deus coloca ao nosso redor, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for, possam conhecer um Deus de verdade que guia a nossa vida, porque já nos curou, porque já nos libertou, porque já nos salvou, porque já nos deu vida nova. O povo de Israel experimentou milagres na sua vida, experimentou um tempo de libertação da escravidão do Egito. Todos eles viram os milagres. Mas quando eles chegaram no deserto, apesar de ver todas as pragas, né, as 10 pragas no Egito, que afetou todos os egípcios, não afetou eles, porque Deus estava com eles. Apesar de ter visto o mar vermelho se abrir, apesar de verem a nuvem, apesar de verem, né, o fogo, apesar de terem o maná, tinham milagres todos os dias. Ainda para alguns deles não estava bom. Você conhece pessoas assim, insatisfeitas na vida cristã? Eu já fui assim, irmãos, já fui. Né? Há muitas situações que aconteceram na minha vida nesses últimos 2 anos. O pastor Snari e a Glaucia têm acompanhado bastante a minha família. E tem horas que eu falo assim: Deus, eu vou desistir desse negócio aqui. Eu vou desistir desse negócio aqui. Isso aqui não é para mim, não. E aí Deus me lembra de onde que Ele me tirou. Aí Deus me lembra do que já me salvou. Aí Deus me lembra que eu estou no meio do caminho. Aí Deus me lembra da palavra dele, do que aconteceu com aqueles homens, com aquelas mulheres que desistiram do meio do caminho. Eu e você estamos no meio do caminho. Eu e você não cumprimos tudo que Deus tem de propósito dele na nossa vida. Então, se Deus não cumpriu, nós estamos ainda no meio do caminho, nós estamos no deserto. Não é verdade? O que Josué precisou para poder chegar até a Terra Prometida? Porque nem Moisés chegou, mas Josué chegou. Qual foi o segredo de Josué? Josué e Caleb e as suas famílias foram os únicos que chegaram até a Terra Prometida. Se nós lemos ali o comecinho do texto ali de Josué, né? Esse é meu versículo preferido na Bíblia, Josué 1:8, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tudo quanto nele está escrito seja, né? Para fazer tudo quanto nele está escrito, então Deus fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Lindo esse versículo, e a gente gosta muito do finalzinho dele, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O versículo 9, então, a gente ama, e eu vejo muitas pessoas falarem, citarem, versículo 9, né? Que Deus fala assim: seja forte, seja corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou contigo por onde você andar. Oh, que gostoso saber que Deus está conosco. Que gostoso saber que Deus vai estar com a gente. Mas nós estamos com Deus? Você escolhe estar com Deus? Deus já escolheu, através da vida do Filho de Jesus, através de todo esse processo e de toda essa intervenção na história do ser humano, que vem desde Adão e Eva, desde essa recuperação, Deus já escolheu estar conosco. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com todos os profetas, Deus restaurou totalmente essa aliança em Jesus Cristo. Deus já mostrou claramente na palavra dele que a intenção dele é estar conosco. E a sua intenção é estar com Deus? Eu amo Deus porque Deus não invade. Invade?
Deus não invade. Deus não é mal educado. Deus é extremamente respeitoso. Deus é extremamente gentil. E Deus é extremamente amoroso. E quando eu penso nessa questão de ser extremamente amoroso, isso tem sido a minha vida, assim, que Deus tem tratado muito na minha vida nesses 2 anos lá no Bacaxeri, na Igreja Metodista do Bacaxeri. Tem um rapaz que se chama Jackson, que é hoje um dos administradores do Manaim. Esse rapaz se recuperou na casa de recuperação, lá no Manaim. Ele já foi assaltante, né, de empresa, já foi ladrão de carro, já foi totalmente viciado em cocaína. Filho único, hoje ele tem 40 anos, o Jackson, e faz 8 anos que ele se recuperou. 8 anos que ele se... hoje está completando 8 anos que ele se recuperou. E hoje ele trabalha com a gente do Manaim. E o Jackson, um homem que Deus colocou na minha vida lá para me ajudar a viver essa questão de ser intencional no amor. Você já falou na sua vida, já desafiou você mesmo, falar assim, ó, eu vou amar essa pessoa mesmo que ela não me ame? Eu vou amar esse meu inimigo mesmo que ele não me ame? Gente, isso é um desafio para a gente, não é verdade? E o Jackson, né, na convivência, na conversa lá, quando nós pegamos o Manaim estava com muitas dívidas, com bastante problemas. Toda semana nós reunimos-nos, e a gente chegou vários momentos, no ano retrasado, pensar em fechar o Manaim. Conversa da diretoria, vários momentos foi, vamos fechar o Manaim, vamos fechar o Manaim, vamos fechar o Manaim. Não tinha condições, tinha muitas dívidas, tinha quase 400 mil reais de dívida. E a gente falou assim, como é que a gente vai, né? Não tinha de onde tirar dinheiro. O governo, foi bem na transição, né, do governo Bolsonaro, do Lula para o Bolsonaro. Nós ficamos 6 meses sem receber qualquer tipo de ajuda. E as igrejas que nos ajudavam e as empresas que nos ajudavam com a alimentação, simplesmente pararam de nos ajudar. Sabe aquele tempo de deserto, mas deserto mesmo, a gente corria para tudo que é lado, a gente fazia pedidos, a gente clamava, a gente parou para orar. Durante uma semana nós ficamos lá numa chácara que a igreja ganhou de um irmão da igreja, foi doado para a igreja há uns 6 anos atrás. E nós estávamos acertando a documentação, né, dessa chácara, porque o próprio irmão que doou também deu dinheiro para poder fazer toda a transferência, toda a documentação de cartório, registro. E aí, eu fiquei uma semana com o Jackson orando naquele lugar. Retirar um tempo para oração, para ouvir Deus, no meio do tumulto de todas as coisas. Nós ficamos uma semana naquele lugar, orando. E lá Deus falou com a gente. E aí a palavra que Deus deu para a gente foi, cuidado. Vocês precisam ter cuidado. Josué 1,8 fala assim, né? Não cesses de falar deste livro da lei, antes tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. A palavra-chave nesse versículo não é será bem sucedido, não é guardar, mas é antes, né? Antes de você parar de falar, medite. Antes de a gente parar de pensar em falar dessa palavra, você tem que meditar dia e noite na palavra de Deus. A palavra-chave é o antes. Antes do quê? Antes de... Não cesse de falar. Então, fale sempre da palavra de Deus. E a gente falava assim, meu Deus, essa casa de recuperação, essa casa terapêutica, ela está sendo uma vergonha para nós como igreja. Vamos fechar ela, porque daí nós eliminamos essas dívidas todas. Não é? E aí, o Jackson, na semana seguinte, nós temos um outro lugar que chama Casa Amarela, que é um irmão da igreja, o Soró. O Soró tem essa casa e ele usa essa casa para pegar pessoas que também estão em educação, coloca nessa casa em alguns momentos para depois levar para a casa de recuperação até acertar algumas documentações que o governo exige, né, para a gente poder levar para as casas terapêuticas. E aí então, o Jackson teve uma experiência, porque a gente faz uma devocional todas as manhãs, 7 horas da manhã, com essas pessoas que vão lá e que tentamos conseguir trabalho e documentação para esse pessoal. E aí, nós estávamos lá no devocional e chegou um menino, uma mãe e um menino, bateram lá na porta, chegaram e falaram assim, por favor, eu sei que vocês ajudam pessoas aí, em estado de drogadição, pega esse meu filho, ele não é drogado, mas ele completou 18 anos e eu não quero mais saber dele. Fiquem com ele aí. E empurrou o menino assim e saiu. Nós ficamos olhando para aquela mulher, a mulher foi embora.
E esse menino ficou ali, chamava Douglas, chegou ali, falou, oi, vocês podem me ajudar? E aí eu falei, Jackson, é teu, pega para você, cuida aí. Irmãos, aquelas histórias que a gente nunca imaginou, que eu e o Jackson nunca tínhamos imaginado na nossa vida. O Jackson voltou para a chácara, que a gente chamou de Novo Caminhar, lá em São José dos Pinhais, para cuidar mais um pouco de algumas construções que nós estávamos, né, algumas doações que nós tínhamos tido lá, e aí levou esse menino para aquele lugar. Quando o Jackson estava lá na casa de recuperação, lá nessa chácara, aquele menino estava com ele e ele dormiu lá uma noite, e quando ele acordou uma manhã, o banheiro da casa estava imundo. Irmãos, vocês já viram um banheiro imundo? O banheiro estava imundo. Imundo. O Jackson, quando olhou para o banheiro, falou assim, o que esse rapaz fez aqui? Estava ele e o rapaz, falou, o que esse rapaz fez aqui? O vaso, a porta, tudo sujo. Ele falou assim, o que esse rapaz fez aqui? Chamou o rapaz e falou assim, rapaz, o que você fez aqui? Ele falou assim, desculpe. E ele falou assim, rapaz, você não sabe usar vaso, não? O cara falou assim, nunca vou fazer um vaso. O que é vaso que chama isso aqui? Ele falou, você tem 18 anos, rapaz, como é que você nunca usou um vaso sanitário na sua vida? Ele falou, eu não sabia o que era isso. O Jackson achou que aquilo era mentira no começo. Um menino de 18 anos não sabia que é um vaso sanitário. Mas o Jackson percebeu, porque a gente estava num tempo de oração, uma semana orando, né, e já pegou aquele menino ali, já foi para a chácara. Ele falou que Deus deixou ele um pouco mais sensível, e ele viu no tom de voz daquele rapaz que aquilo tinha... Ele achou que era mentira, mas ele viu, falou assim, para um pouquinho. Antes de a gente mexer ali, e eu dar uns pés do vidro em você e fazer você limpar aquele negócio ali, eu quero que você me conte a sua história. E aquele menino foi contar a história dele. Aquele menino foi abandonado pela mãe, e ele foi criado numa favela em Curitiba. Ele foi criado por uma senhora numa favela do lado de um esgoto. Ele morava no esgoto. Ele apanhou infinitas vezes de muitos meninos ali da favela, e ele foi violentado durante até os 11 anos, depois dos 11 aos 13 anos, ele foi morar na rua. Até que a senhora achou ele de novo, trouxe ele para a casa dela de novo, porque ele comia, né, na rua, e ele ficava nas ruas de Curitiba, passando frio e fome, vivendo como morador de rua. E aí então a mulher achou ele de novo na rua e trouxe ele para a casa dela, e a casa dela de novo, né, ela morava, não tinha banheiro, não tinha nada, e eles faziam todas as necessidades lá no esgoto. Ele veio até os 17 anos, quando fez 18 anos, ela falou assim, eu não aguento mais ver esse menino sofrer, eu não consigo cuidar mais desse menino, não tinha estudo, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia se vestir direito, não sabia se cuidar de direito, medo de qualquer situação diferente, toda hora ele ficava olhando, né, se tinha pessoas próximas dele, ele fugia de tudo e de todos, vivia como um animal arisco. 18 anos de idade. Douglas. O Douglas está nos ajudando hoje no Manaim. O Jackson pegou aquele menino, quando viu a história dele ali durante uma hora, falou assim, eu vou te ensinar a você usar um vaso sanitário. Eu vou ensinar você a lavar uma roupa, vou te ensinar a você cuidar de você mesmo. Aquele menino usou só chinelo de dedo a vida dele toda e restos de calçados que ele achava jogado na rua. Nunca tinha usado uma roupa nova. 18 anos de idade numa cidade como Curitiba. Nós pegamos o Douglas, colocamos o Douglas, né, lá no Manaim para trabalhar e cuidar dele. O Douglas hoje é um ajudante nosso lá no Manaim, está estudando, está, né, como hoje alguém que está apoiando o Manaim, e tem uma história que a gente quer que ele conte em muitos lugares. O Douglas fala assim para nós, vocês são a minha família, hoje eu conheço vaso sanitário, hoje eu sei que é uma roupa nova, hoje eu sei que é botar um calçado nos pés, hoje eu sei que é não passar frio, hoje eu sei que é andar no meio de pessoas e não ter medo. 18 anos de idade, o Douglas fez 19 anos de idade, nunca teve uma festa de aniversário, né? No ano passado fizemos uma festa de aniversário para o Douglas, ele chorava compulsivamente, porque nunca teve um bolo para ele. O Douglas assistia televisão nas portas de lojas, né, na cidade.
Douglas hoje tem um nome, nós conseguimos registrar, porque ele não tinha registro, não tinha documento, nada. Temos todos os documentos do Douglas, e o Douglas hoje é um menino que tem conhecido a salvação em Jesus. Aprendeu a ler, está aprendendo a ler, está aprendendo a escrever. Não é? E a gente fala assim, meu Deus, tem histórias como essa, tem histórias como essa, tem histórias como essa, irmãos e irmãs. Ao nosso redor, que às vezes são extremismos. Eles falam assim, e aí? A gente quer que o Douglas conheça a salvação em Jesus. Se um menino como o Douglas, no extremo da vida, pode conhecer Deus e pode ter um melhor de vida, quanto mais eu e você. Agora, irmãos e irmãs, eu e você já saímos do deserto, já saímos do Egito, mas nós precisamos chegar à terra prometida. Qual o segredo que Deus falou para Moisés? Antes de você parar de falar, antes de você passar a palavra, profetizar essa palavra para você, faça o quê? Medite nela dia e noite. Não existe, você precisa fazer cursos e cursos na área de intercessão, você precisa fazer isso. Não é nada de errado, se você pode fazer. Mas você precisa ficar firme na palavra de Deus. Quando a gente lê Josué capítulo 1 começa assim, no ano da morte de Moisés. Você imagine, quando Moisés morre, o que é que o povo pensa? Quem é que vai nos levar para Israel? Ou para a terra prometida? Quem é que vai nos levar para Canaã? Quem é que vai levar o povo para Canaã? Eu fico imaginando, hein, pastor Esnar? Se Deus falar assim, quem tem currículo aí de 10 milagres, de 15 milagres, de 20 milagres, vem aqui que eu vou tentar escolher vocês aqui. Qual era o milagre que Josué tinha feito na sua vida até aquele momento? Josué nasceu escravo. Josué nasceu no meio lá da escravidão, lá no Egito. Ele cresceu no Egito como filho de escravo. Se tornou escravo. Mas a Bíblia fala que Josué, quando ele olhava para Moisés, ele dormia à porta da tenda de Moisés. Porque ele falava assim, eu quero ter na minha vida o que eu vejo na vida desse homem. Muitos, milhares se perderam. Mas Josué foi até o final. A carreira, meus irmãos e minhas irmãs, na vida cristã, não é somente um começo e um meio. Nós precisamos chegar até o final. Eu quero perguntar para você, você está firme para chegar até o final? Você crê que Deus pode te usar até em situações extremas, na sua própria vida, na vida de outras pessoas, para que esse chamado de Deus continue firme e fiel, e você pode continuar firme e estabelecido na palavra de Deus, para que você possa continuar em todo o tempo, dizendo assim, antes de eu parar de falar, eu vou profetizar sobre a minha própria vida, eu vou ficar firme, não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda, eu vou permanecer na palavra de Deus. O que nós precisamos, irmãos e irmãs, para podermos chegar a todo o propósito de Deus na nossa vida, em todo o tempo, ano após ano, até que Deus nos chame em algum momento para a glória, seja na vinda de Jesus, ou seja em qualquer momento, é permanecermos firmes na palavra. Josué não tinha nenhum currículo espetacular, ele tinha apenas um temor de Deus extraordinário. Ele tinha na vida dele, que Deus era Senhor da vida dele, e o resto era resto. Ele falou assim, eu não vou ficar no meio do caminho. Se há pessoas que vão ficar no meio do caminho, eu não vou ficar no meio do caminho. Eu não vou me perder no meio do caminho. O que Paulo está falando agora para os corintianos eu quero lembrar vocês. Não é isso que ele falou? Eu quero lembrar vocês. Ele começa desde os Coríntios e fala assim, eu quero lembrar vocês. E se você continuar lendo até o final desse texto, ele vai dizer exatamente isso, Permaneçam na palavra de Deus, permaneçam firmes, deixe Deus usar vocês em todo o tempo, porque são esses remanescentes fiéis, que Deus vai continuar usando, para que a igreja do Senhor seja restabelecida, estabelecida, e muitas pessoas possam conhecer o evangelho de salvação, que está na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Deus pode contar com você? Intencionalmente, eu e você estamos servindo a Deus? Ou já estamos esmorecendo, irmãos e irmãs? O deserto está cansando a gente. O sol escaldante durante o dia, o frio da noite, as dificuldades da vida, as incertezas, o coronavírus, as pragas, as coisas têm desanimado a gente. Não está escrito na palavra que os últimos tempos iriam ser difíceis?
Agora, quais são os últimos tempos? Esse é o último tempo? A Bíblia fala que um dia para Deus são como 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é verdade? Então, quanto tempo Jesus vai vir? Não sei. Mas eu sei assim, ó, não importa a data, não importa tempo, importa que Deus precisa me encontrar fiel em qualquer momento da minha vida, em qualquer tempo da minha vida. A palavra de Deus precisa estar estabelecida na minha vida. Eu preciso continuar fazendo a vontade de Deus para este tempo, para este agora, para esse momento. Moisés morreu, beleza, Josué fala assim, ó, tenho medo, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu quero que você lidere esse povo. Deus, eu estou com medo. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, porque eu, o Deus que cuidei de Moisés, vou cuidar de você. O Deus que nós servimos não muda. Ele está aqui neste lugar. Ele não quer que eu e você fiquemos no meio do caminho, paremos no meio do caminho. Este ano está começando aí, né, ainda com coronavírus, mesmo que a vacina esteja aí. Não sei quem, alguém já tomou a vacina aqui? Não. Mas se alguém aqui não é da área de saúde, quando é que nós vamos tomar a vacina? Final do ano? Vai mudar alguma coisa para nós? Não, distanciamento, todas as coisas. Agora lá em Curitiba liberaram 50%, né? Acabei de passar a resolução para o pastor Isnar. O Estado, né, liberou 50% dos nossos, né, da nossa presença na igreja. Mas o que é que muda na verdade? Não muda nada aos olhos humanos. Mas para aqueles que permanecem em Deus, nós continuamos tendo a esperança de que quem cuida de nós não são os homens, não é o governo, quem cuida de nós é o nosso Deus. Quem cuida de mim e de você é o nosso Deus. E mais do que isso, nesses tempos, o que Deus quer é que antes de você parar de falar, você medite dia e noite na palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa prosperar em você e através de você, em mim e através de mim, em nome de Jesus. Permaneça fiel, intencionalmente permaneça fiel, não pare no meio do caminho. É a mensagem que Paulo tem trazido para nós nesse texto de Coríntios, é a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse tempo, né, com as experiências que Deus tem me dado nesses 2 anos. Eu digo para vocês, não parem no meio do caminho. Deus tem sempre uma nova história para escrever em mim, na sua vida e através de mim, através da sua vida também, em nome de Jesus, né? Eu tenho certeza que Deus tem um propósito tremendo para este lugar, para esta igreja, para a minha família, para a sua família, em nome de Jesus. E é promessa de bênção para aqueles que permanecem fiéis à palavra. Isso precisa ser intencional. Isso precisa ser Deus, no que depender de mim, eu vou permanecer fiel em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos pedir essa ajuda de Deus, essa força de Deus e esse Espírito de Deus que se mova entre nós para a glória dele e nos dê essa unção, esse poder para permanecermos fiéis em todo o tempo, para que essa glória do Senhor que o pastor Isnar leu, esse peso, esse poder de Deus, ela possa ser estabelecida na nossa vida e através das nossas vidas.